Olá, pessoal. Vamos a mais um dia de estudo. Iniciamos invocando o Espírito Santo para que nos inspire e nos abra a inteligência, nossa vontade seja convidada a abraçar totalmente essa verdade que nos é revelada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pois bem, no nosso último estudo, havíamos quase concluído a consideração das 4 notas. As 4 notas da igreja são aquelas realidades que eu dizia. Quais elementos eu posso buscar em uma igreja para reconhecer que ela é autêntica? E aí nós vamos concluir que ela é una, inclusive por ser uma dessas características, né? A unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade, né? E vimos quais os efeitos, né, dessas 4 notas. Por que é que ela é una? A santidade com relação ao seu fundamento e seu fundador, que é Cristo, que é santo, é o próprio Deus, e a sua catolicidade nós considerávamos tanto na abrangência, porque a salvação foi conquistada para todo o gênero humano e por isso a igreja pretende alcançar todo o orbe terrestre, e a catolicidade também diz respeito à sua doutrina, né? Católico é aquele que abraça a fé em sua totalidade sem escolher partes, ok? Inclusive, para que a igreja seja católica e alcance até os confins da terra, é que ela deve viver a sua realidade missionária, né? A igreja ela foi enviada por Jesus, ou os apóstolos e os filhos da igreja foram enviados por Jesus até os confins da terra. Esse mandato apostólico, ele nos acompanha desde nossa origem enquanto católicos, né? E a missão de sermos missionários, de propagarmos a boa nova do evangelho, o testemunho da experiência pessoal com Jesus Cristo e do serviço a toda a humanidade, né? Não é privilégio apenas dos clérigos, né? Sacerdotes, bispos, não. É uma responsabilidade de todos os cristãos. Mas agora vamos considerar, então, a apostolicidade, que diz respeito tanto historicamente a uma origem que deriva diretamente dos apóstolos, daquele colégio dos 12 escolhidos por Jesus, e por conseguinte, nós temos que essa apostolicidade garante a legitimidade, ou seja, ninguém arroga para si a autoridade de falar em nome da igreja. A autoridade de falar em nome da igreja, ela deriva de uma autoridade, né? O bispo que vai consagrar um sacerdote, aquele sacerdote pode vir a ser escolhido bispo, então outros 3 bispos vão escolher, ou melhor, vão consagrá-lo, manifestando essa eleição e assim sucessivamente. Isso tudo para dizer que, para que alguém esteja apto a falar em nome da igreja, além de ter comunhão com ela, ele precisa ter autorização ou autoridade para isso, né? Mas, por outro lado, além dessa dimensão da apostolicidade, existe o caráter de que a igreja ela conserva, né, o patrimônio da fé recebido pelos apóstolos do próprio Jesus. Então, é um patrimônio que vem sendo conservado geração após geração. Vamos ao texto.
A igreja ela é apostólica porque é fundada sobre os apóstolos, e esse fundamento é histórico, né? Aqueles 12 homens, eles tinham a missão de confirmar a fé dos irmãos, e eles foram enviados para testemunharem, antes de mais nada, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele ressuscitou. Então ela se conserva, né? E esse ensinamento vem sendo transmitido desde os primeiros apóstolos, e também ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida, o tríplice munus sacerdotal, né? De ensinar, de santificar e de reger, que é o tríplice munus de Cristo. Ela continua vivendo essa experiência por meio do colégio dos bispos, a começar pelo Papa, né? Que já ocupa aí a posição do 177ª, né? São 276 papas que vieram antes do Papa Leão, né? E essa sucessão é ininterrupta, né? Eu errei, né? 266. Eu tô aqui, é 6 ou 7, né? Enfim, 266 papas que vieram antes do Papa Leão. E para cada um dos bispos que existe um outro bispo que ordenou aquele episcopo, né? Vamos então, primeiro, a missão dos apóstolos, parágrafo 858. A missão dos apóstolos, ela deriva da missão de Jesus, porque antes de mais nada, Jesus é o missionário do Pai, ou seja, Jesus é o enviado do Pai, né? Quem me viu, viu o Pai, e acontece o seguinte: Deus Pai, ele não é enviado, mas ele envia Jesus. E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Então, nós costumamos afirmar duas missões trinitárias, né? Do Filho e do Espírito. Mas assim como Jesus ele é enviado, ou seja, ele veio ao mundo como uma missão, redimir a humanidade e revelar a face do Pai, anunciar o reino de Deus, os outros colaboradores foram escolhidos por Jesus, né? Inclusive é interessante a gente lembrar que lá na escolha dos 12, Jesus primeiro para fazer oração, né? Ele queria verdadeiramente cumprir a vontade do Pai, então ele para rezar. Ele precisa rezar para saber quem é que ele vai escolher, né? Quem é que ele vai chamar. Então, a continuação dos apóstolos, a continuação da missão de Jesus se dá por meio dos apóstolos. E quando Jesus associa esses homens à missão que ele recebeu do Pai, no fim das contas, ele institui aqueles homens como ministros de Deus. E por isso nós reconhecemos no episcopado aqueles que são verdadeiramente chamados a confirmarem os irmãos na fé, a começar pelo Papa, como eu dizia. E acontece o seguinte: essa realidade da escolha dos 12 é um dos elementos mais eloquentes para se afirmar que a igreja foi querida por Deus, né? Porque tem gente que vai afirmar que Jesus ele não fundou a igreja, né? Foram os apóstolos que teriam criado a igreja. E acontece que essa história ela aparece há pouco tempo, inclusive, né? De que Jesus não teria fundado a igreja. Mas são muitos os elementos. É porque eu estou falando dos 12. Porque existia no povo de Deus 12 tribos em Israel. E no Apocalipse, João ele visualiza 24 anciãos, que a igreja interpreta sendo os 12 patriarcas do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos, os pais do novo povo de Deus. Parágrafo 860. No encargo dos apóstolos, há um aspecto não transmissível: serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da igreja. Mas há também um aspecto permanente do seu ofício, né? Que Cristo permaneceria até o fim dos tempos. Acontece o seguinte:
A missão apostólica, ela se dá na história da igreja em uma dupla dimensão: visível, porque a hierarquia são pessoas concretas que existem, mas existe uma realidade invisível, que é o fato de que todos eles são escolhidos pelo Espírito, né? Apesar de que às vezes alguém possa contestar alguma escolha ou alguma autoridade, mas São Paulo diz: toda a autoridade ela é dada por Deus. Isso não garante uma inerrância, né, de todos os clérigos, porque a autoridade pode ter sido dada por Deus, mas ela só se conserva se existe fidelidade a Deus. Um governante, se ele for fiel a Deus, ele tem autoridade. Se ele se torna infiel, né, se ele desrespeita aquilo que Deus estabeleceu, ele não tem mais o auxílio divino. Basta ver no Antigo Testamento, né? Os juízes, quando eles faziam a vontade de Deus, eles eram prósperos em seus empreendimentos. Os governantes de Israel, quando eram tementes a Deus, porque ser fiel a Deus é a condição para que Deus possa agir. Agora, vamos considerar então propriamente os bispos, né, que são os sucessores dos apóstolos, e são cooperadores imediatos, né, por assim dizer. Isso é bem interessante. E nesse sentido, esses homens são constituídos e essa realidade vem lá dos primórdios do cristianismo, né? Parágrafo 862, existe inclusive uma primazia sempre interpretada com relação a Pedro. E no fim, né? Eis porque a igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam os apóstolos como os pastores da igreja. De sorte que quem os ouve, ouve a Cristo. E quem o despreza, despreza aquele por quem Cristo foi enviado. Despreza, no fim das contas, Deus Pai. Aqui nós temos o seguinte: é comum encontrarmos teólogos que alimentam controvérsias, né? Que se valem de imprecisões. Ah, porque Pedro ele não era reconhecido como líder desde o início. Olha para o Concílio de Jerusalém no ano 49 e 50, né? Naquela época, Tiago, maior, que estava em Jerusalém, foi considerado o líder. Na verdade, ainda que eu quisesse dar vazão para essas hipóteses, o magistério da igreja sempre reconheceu que a autoridade ela não partia apenas de Pedro. A autoridade vem do colégio dos apóstolos, mas existe um que entre os irmãos tem a prerrogativa, né? Ele existe para ser sinal visível da unidade do colégio apostólico. E é Pedro, inclusive, quando Pedro dá o testemunho máximo de fé, quando ele entrega a própria vida, sendo crucificado de ponta cabeça lá em Roma, né? Roma se torna a sede, por assim dizer, da igreja, não por um acontecimento arbitrário, mas porque em Roma, aquele solo que foi regado pelo sangue dos mártires, é que se ergue o testemunho mais eloquente de fé, que é o fato de alguém morrer por Jesus Cristo, né? Agora, com relação ao apostolado, parágrafo 863. Toda a igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. Então, primeiro, o apostolado diz respeito a ser enviada ao mundo inteiro, né? Tem que fazer apostolado em qualquer um dos ambientes do mundo, né? No chão da fábrica, no escritório, no hospital, na escola, no campo. Por outro lado, é uma missão de todos os membros da igreja, né? E por isso, a dimensão do apostolado, da missão, ela perpassa a nossa vida enquanto nós buscamos fazer o reino de Cristo se estender sobre a terra, né? Parágrafo 864. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da igreja é, portanto, o próprio Deus, né? E aqui nós temos que a igreja é una, santa, católica e apostólica na sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e que será consumado no fim dos tempos o reino dos céus. Olha só, às vezes até nos passa desapercebido
algumas realidades, porque, inclusive por umas teologias depravadas, o termo reino de Deus, ele começou a ser desgastado, né? Mas é exatamente isso. A igreja, ela tem a missão de anunciar o reino de Deus e de fazer com que as pessoas busquem se converter para se tornarem participantes desse reino. Porque aqui na Terra nós já participamos em vista da participação definitiva, né, do reino de Deus no céu. Então, no nosso resumo, nós temos a recordação do estudo passado, né, de que a Igreja é una, santa, católica e apostólica, como eu dizia. E, além disso, a única Igreja de Cristo que no símbolo, né, no credo, confessamos una, santa, católica e apostólica, subsiste na Igreja Católica. Lembra que a gente discutia isso no último encontro? Que ela é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade. E nós já esclarecemos por quê. Né? Porque Deus, ele, do mesmo modo que o sol nasce sobre justos e injustos, existem elementos de santificação e de verdade em outras realidades para que os homens e mulheres de boa vontade possam reconhecer a verdadeira igreja. Né? Agora vamos a um novo parágrafo sobre os fiéis. E aqui nós vamos ter duas estruturas principais, que é a hierarquia e, por outro lado, os leigos, né? Existem os clérigos na igreja e existem os leigos. Mas existem também aqueles que se consagram de maneira especial à igreja. Passam a viver a vida consagrada, né? Um frei, um frade, uma irmã, né? Freira, enfim. Então nós temos a hierarquia, por assim dizer, temos os leigos propriamente ditos e temos aqueles que buscaram uma radicalidade evangélica, né? Na sua consagração de vida. O que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa, ela nasce, ou ela vai se consagrar como vida religiosa, ou ela pode buscar a vida laical, ou então ela pode buscar a vida clerical, né? Então, os clérigos são os diáconos, os padres e os bispos. Né? E aqui nós temos todo tipo, né? Bispos, nós temos cardeais, temos o Papa, mas na vida consagrada nós temos aqueles irmãos que se consagram, mas que não podem ou não se tornar sacerdotes. Né? Exemplo, Frei Gilson, além de ser frei, né, ter se consagrado numa vida religiosa, ele também é padre. Né? Quem foi assim, por exemplo, foi Santo Antônio. E aí nós temos outros exemplos de santos que podem ser religiosos e também serem sacerdotes, né? Parágrafo 871. Fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus. E cada um, ao seu modo, participa desse tríplice mundos de Cristo, de ser sacerdote, profeta e rei, né? De santificar, de anunciar e de reger, né? Então tá claro, né? Qual é o modo de incorporação de qualquer pessoa para ela se tornar um fiel? Batismo. Parágrafo 872. Assim, entre todos os fiéis de Cristo, vigora essa dignidade, né? E a atividade própria numa verdadeira igualdade. Parágrafo 873. As próprias diferenças, né, não são um problema para a unidade da igreja. Então, elas servem à sua unidade e à sua missão, né? Então, é unidade na diversidade. E por isso, nós temos, então, diversos tipos de membros, né? Mas, finalmente, em ambas as categorias, seja na hierarquia ou nos leigos, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagram a seu modo, de modo especial a Deus. Então, esses são os religiosos, né?
sejam como leigos ou sejam como clérigos, podem ser da vida religiosa. Acho que ficou claro, né? Então vamos lá. A constituição hierárquica da igreja. Por que um ministério eclesial? Cristo, ele é a fonte do ministério da igreja, né? Ele instituiu, deu-lhe autoridade, missão, orientação e finalidade. Então é uma invenção de Deus, né? Aqui nós estamos falando do ministério eclesial nessa dimensão hierárquica, aqueles que especialmente são constituídos em autoridade, né? Parágrafo 875. Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Essas perguntas de São Paulo no texto aos Romanos me fazem pensar muito no fato de que muita gente que está fora da igreja não tem culpa pessoal. Porque como que eles poderiam crer se não tem alguém para anunciar? E se não tem alguém para anunciar, né, como que eles poderiam se converter à igreja? Então, isso é interessante por duas dimensões. Essa dimensão de que nem todo mundo que está fora da igreja é porque é mal, né? Mas porque o evangelho ele vem a fé ela nasce pelos ouvidos, né? Ela vem dos ouvidos. A fé ela nasce de um testemunho. Alguém precisa me testemunhar. Então, aí, isso mesmo, Romanos 10:17, a fé vem da pregação. E por outro lado, existe essa realidade de que se alguém anuncia o evangelho é porque recebeu essa autoridade, né? E que ela começa pelo próprio batismo. Enfim, o parágrafo é extenso e bonito, né? Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Por isso que exige-se que existam ministros. A tradição da igreja chama de sacramento este ministério, no caso do sacerdócio, né? E fazem de si mesmos dons de Deus. E aqui não é apenas o sacerdote, né? Tem os diáconos também, então eu vou esclarecer melhor. Quando eu uso o termo clérigo, eu estou querendo dizer respeito a todos, diácono, padre e bispo. Se eu falar sacerdote, eu só estou falando de padre e bispo, porque só é sacerdote quem oferece sacrifício, ok? Então, diácono não reza missa, não atende confissão, nem unção dos enfermos. Por quê? Porque só pode perdoar pecado, seja na confissão ou na unção dos enfermos, quem pode oferecer o santo sacrifício da missa, porque é a Eucaristia que paga por esses pecados. Então, se um diácono atendesse confissão, que hora que ele ia pagar o preço? Ou seja, como é que ele ia... É como se fosse um cheque sem fundo, né? Não tem como alguém perdoar pecados sem oferecer o sacrifício da missa. Porque no Novo Testamento, o único sacrifício aceito é o de Cristo. Vamos adiante, 876. Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está o seu caráter de serviço. 877. E é também da natureza sacramental do ministério eclesial que exista um caráter colegial, né? Ninguém é sacerdote sozinho, né? Existe uma comunhão com os outros pares, porque essa comunhão deriva da própria Trindade, né? Deus, ele é comunhão. Parágrafo 878. E, finalmente, é da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um caráter pessoal, né? Então, o chamado é sempre uma história individual. Por isso que é tão difícil ter padre, né? A igreja ela não vai abrir um edital para contratação, né? Não existe isso. O que existem são histórias pessoais, histórias vocacionais de cada pessoa concreta, né? Parágrafo 879. O ministério sacramental da igreja é um serviço exercido em nome de Cristo, que ele tem caráter pessoal e forma colegial. Duas coisas difíceis. Por isso que tem tão pouco padre, né? Trabalhar num colégio e ter um chamado pessoal são duas realidades muito desafiadoras. Muito, muito, muito. Eu digo isso não por uma perspectiva pessoal, mas é desafiador. E basta olhar o número de operários que essa messe
tem, né? Poucos. O colégio episcopal e o seu chefe, o Papa. Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual propôs Pedro, escolhido dentre eles. Então, o que acontece é o seguinte: o Evangelho me dá muitos exemplos do protagonismo de Pedro, né? Pedro é quase sempre o primeiro a falar, ele é o que por excelência, né, recebe de Jesus Cristo a autoridade, garantindo um vínculo visível, e isso vai se manter ao longo da história, né? Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Pronto. Parágrafo 881 me dá a interpretação do versículo 18, né, do capítulo 16 de Mateus. Então, Mateus 16, 18 fala de Pedro como pedra sobre a qual Cristo edificaria a igreja. Se alguém vir e falar, mas não é assim que se interpreta. Mentira. Né? O parágrafo 881 me diz que sim, né? É assim que se interpreta. Pedro foi constituído como pedra de fundamento de uma igreja. Porém, o mundo de ligar e desligar que foi dado a Pedro consta também que foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe, né? Inclusive, Jesus vai falar no plural depois, né? Dentro do Evangelho de Mateus ainda, né? A quem perdoarem os pecados, lhes serão perdoados, a quem lhes retiveres, lhes serão retidos. O parágrafo 882 diz que o Papa, bispo de Roma e sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. E por isso, inclusive, ele pode exercer sempre livremente o seu poder em qualquer canto do globo, da face da Terra. O que isso significa? Que o Papa, além de ter jurisdição direta sobre toda a igreja no mundo, ele é um sinal visível, né, da unidade. Isso aqui foi um desejo de Deus. A catolicidade que eu acredito viver, ela existe na medida em que eu estou unido ao Romano Pontífice. A minha fidelidade ao meu bispo diocesano, a fidelidade do meu bispo ao Papa, é que me garante que eu estou verdadeiramente na Igreja de Cristo. Parágrafo 883. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade, se nele não se considerar incluído como chefe o Romano Pontífice. Então, o colégio dos bispos exerce o poder sobre a igreja inteira de forma solene no concílio ecumênico, ou seja, quando estão todos reunidos. Então, se alguém quiser desautorizar o Papa, está errado, né? Ah, cara, mas e se o Papa fizer alguma coisa errada? Aí os bispos, em uma reunião própria, eles podem deliberar algum posicionamento, mas isso não costuma acontecer na história da igreja, né? O máximo que pode acontecer é um ensinamento de um papa. Se ele não tivesse sido claro bastante, ele pode ser reformulado, num papado seguinte, mas isso aí é a exceção da exceção, né? Ou seja, se eu somar todos os bispos do mundo e o papa não tiver incluso, eu não tenho propriamente o colégio. O colégio episcopal ele se dá na unidade, né, enquanto eles estiverem unidos a Pedro, ou o sucessor de Pedro. Parágrafo 885. Enquanto composto de muitos, esse colégio exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus. E, enquanto unido sob um só chefe, exprime a unidade do rebanho e do rebanho de Cristo. Olha que coisa bonita. São bispos de todos os cantos da face da terra. Aqui nós temos então a variedade e a universalidade do povo de Deus. Por outro lado, exprime a unidade enquanto eles estão unidos ao Papa. Isso aqui é um testemunho maravilhoso. Parágrafo 886. Os indivíduos, ou melhor, os bispos individualmente são o princípio visível e o fundamento da unidade nas suas igrejas locais. E, como membros do Colégio Episcopal, cada um deles participa
da solicitude por todas as igrejas. Então, o bispo, ainda que ele tenha uma igreja local, ele tem que estar disponível para a igreja do mundo inteiro e em cada local que ele estiver, ele é o sinal e o fundamento de unidade, né? Que sejam um. Parágrafo 887. As igrejas particulares vizinhas e de cultura homogênea formam províncias eclesiásticas. No caso, eu vou dar o meu exemplo em Minas Gerais. Minas Gerais tem, se não me engano, 28 dioceses e arquidioceses. Então, em torno dessas arquidioceses, geralmente eu tenho outras dioceses e elas juntas formam uma província, né? Se não me falha a memória, no meu estado são 6 províncias. E eu faço parte de uma província, de 4 dioceses irmãs, e o bispo que está na arquidiocese, ou seja, o arcebispo, é quem tem a responsabilidade de ser o vínculo, a união dentro da província, né? Entre os bispos, o clero, enfim, para que essa grande porção do rebanho caminhe em unidade. Exemplo, se eu olho para Belo Horizonte, eu tenho a capital, Belo Horizonte, que é uma arquidiocese, e aí eu vou ter outras dioceses em volta que compõem a mesma província de Belo Horizonte, né? Aí a igreja Divinópolis, Oliveira, Sete Lagoas, Itabira e Coronel Fabriciano são igrejas locais que compõem uma província. Enfim, isso é um detalhe. Mas cada estado possui as suas províncias, e isso existe para motivar a unidade e melhorar a dinâmica, a funcionalidade. Agora, o mundo de ensinar. Os bispos, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o evangelho de Deus a todos os homens, todos. Isso aqui é muito sério. Não é só na missa. Ensinar o evangelho tem que ser função, inclusive, para fora da igreja. Parágrafo 889. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ou seja, foi Deus que quis que o Romano Pontífice, em determinados momentos, participasse da infalibilidade que vem dele mesmo, né? Parágrafo 890. A missão do magistério é ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus. Olha que interessante, né? A missão do magistério ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Então, deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Então, de onde me vem a garantia de que eu possa professar a fé verdadeira, né? Se eu não estava lá 2000 anos atrás? O próprio Espírito de Cristo nos garante, né, que ele haveria de conservar na fidelidade a sua igreja. Parágrafo 891. Sobre a infalibilidade do Papa, né? Goza desta infalibilidade o Romano Pontífice, né? Está lá naquela declaração Aeterni Patris, né? Em que no Vaticano I se definia como dogma, né? Esse dogma que foi definido há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, lá no ano 1870, no Vaticano I, né? Diz respeito principalmente aos assuntos de fé e moral, né? Quando o Papa faz, de modo explícito, né, uma definição. E a gente costuma usar a expressão, né, desde a cadeira, né, ou ex cátedra. Um dos momentos em que esse dogma, ou que o Papa se valeu dessa infalibilidade, foi, por exemplo, na declaração da Imaculada Conceição de Maria, né, que ela foi concebida sem pecado. Isso foi uma declaração do Papa Pio
IX, em 1854. Papa Pio IX, quando ele faz essa afirmação, não precisa ser não é uma afirmação dogmática no sentido de autoritarismo, não. A igreja já professava, então ele declara solenemente, né? Por outro lado, também, na declaração do dogma da Assunção de Maria foi assim, né? De que Nossa Senhora foi assunta ao céu pelo Papa Pio XII, em 1950. Então, são exemplos, né? A infalibilidade papal não é o tipo de coisa que ele usa todos os dias, né? Então, 891 goza dessa infalibilidade o Romano Pontífice, chefe do Colégio dos Bispos, por força do seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar os seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne a fé ou aos costumes. Isso é muito bonito, né? 892, a assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinarem na comunhão com o sucessor. Então, tem a garantia, né, de que se alguém está falando alguma coisa em comunhão com a igreja, aquilo ali é inspirado por Deus. Então, eu não vou considerar como autoridade da igreja uma opinião que é só de um bispo. Se ninguém mais partilha daquela opinião, eu desconfio, né? A fé da igreja ela é sempre pautada por aquele caminho de discernimento. Espera aí, como é que a igreja interpretou essa realidade ao longo da história e em vários lugares? Aí aquilo ali é seguro. O mundo de santificar. Então, primeiro a santificação vem por meio dos sacramentos. O bispo ele tem a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo, em particular na Eucaristia, que ele mesmo oferece ou da qual garante a oblação pelos seus presbíteros, né, seus colaboradores. Então, primeiro, o mundo de santificar diz respeito à vida sacramental, né? Mas isso aqui ó, perfaz toda a realidade da hierarquia, né? A oração, o trabalho, o ministério da palavra e o sacramento propriamente dito. Agora, com relação ao mundo de reger, né, de governar a igreja, nós temos que os bispos dirigem suas igrejas particulares ou locais como vigários e delegados de Cristo, ou seja, o rebanho é de Cristo, né? O padre, o bispo está ali como colaborador de Cristo. 895. Este poder que exercem pessoalmente em nome de Cristo é um poder próprio, ordinário e imediato. Isso aqui já traz uma terminologia jurídica, né? De que o poder de Cristo é um poder próprio, é em nome de Cristo mesmo, que o bispo faz, é um poder ordinário, ou seja, ele deriva da própria função e do ministério que aquele ministro vive, né? Seja como padre, como bispo, e também é imediato. Né? O que isso significa? Que um padre, assim que ele é consagrado bispo, por exemplo, ele passa a ter o poder de realizar aquilo que um bispo faz. Né? Algo deriva da própria ordenação, que é aquele rito. Parágrafo 896. O bom pastor será o modelo e a forma do mundo pastoral do bispo. Agora vamos considerar a dimensão laical ou dos leigos. Hoje em dia a expressão leigo toma uma acepção muito negativa, né? Quando alguém está falando de um termo técnico, por exemplo, ou alguém está discutindo um assunto muito específico, né? Acontece que aí alguém vira e fala, eu sou leigo nesse assunto, né? Em matéria de contabilidade, por exemplo, eu sou muito leigo. E aí leigo passa a ter uma acepção negativa, mas o Vaticano II deixa muito claro que a vida laical, ela tem uma dignidade maravilhosa, né? O leigo é aquele que é chamado a se santificar no meio do mundo. Então, não é porque você não é padre ou não é religioso ou religiosa que você já é um leigo plenamente. Leigo é aquele que, além de ser batizado, se compromete com a igreja, né?
a dar testemunho na vida familiar, no meio, no trabalho, enfim. Então, leigo, quem vive a vocação laical é quem se compromete com a missão da igreja, né? Vamos lá, a vocação dos leigos. Olha, a vocação a ser povo de Deus, ela é universal. E a vocação à vida laical, ela passa pelo batismo, né? Primeiro pelo batismo e depois pelo apostolado. Então, o leigo é chamado a lançar as sementes do reino de Deus, né? Parágrafo 899. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. Ou seja, aquilo que o Papa Leão XIV, inclusive, disse, é que ele escolheu o nome Leão em vista dos feitos de Leão XIII. Leão XIII, ele inaugurou a doutrina social da igreja. Olha só, os cristãos são sal da terra e luz do mundo. O reino de Deus, por exemplo, ele cresce exatamente como o fermento. Então, os cristãos, eles precisam estar no meio do mundo para imbuir a sociedade dos valores cristãos, né? E aqui a gente não está falando de proselitismo, a gente não está sendo contra o Estado laico. Nós estamos afirmando apenas que o leigo ele deve dar testemunho no meio do mundo, né? E dar testemunho, eu disse que não é proselitismo, porque a igreja, Bento XVI dizia, ela não vai crescer por proselitismo, não é? Por um simples por propaganda, né? A igreja ela cresce por atração. O testemunho do cristão é que atrai. Isso é diferente. Anunciar o evangelho assim não é anunciar por palavra, mas anunciar com a vida. Olha lá, que frase bonita. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Porque às vezes o padre ele não tem tanto contato com as pessoas que estão no meio do mundo. Agora, aqueles que estão trabalhando, vivendo, ocupando a sociedade, é que devem levar a Cristo. Então, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Olha só, então não é um privilégio, é uma obrigação, é mais, é um direito que o leigo tem de anunciar. Parágrafo 901, sobre a participação dos leigos no mundo sacerdotal de Cristo. Nós vamos entender que a participação dos leigos, ela se dá principalmente pela Santa Missa, né? Nessa dimensão sacerdotal, mas pela vivência de cada dia. Você oferta em sacrifício o trabalho diário, né? O labor daquele dia. Parágrafo 902. Os pais, eles participam também no mundo de santificação, enquanto eles velam pela educação cristã dos filhos, por dar um testemunho legítimo. 903. Se tiverem as qualidades exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira mais estável aos ministérios, né? Até o de leitor e acólito, tudo bem. Não precisa... O ministério é também para o leigo cooperar na vida da comunidade, né? Agora, com relação ao mundo profético, eu queria esclarecer que profeta é aquele que faz as vezes de Deus, né? Aquele que traz uma mensagem que lembra de Deus. Porque a gente às vezes escuta sobre profeta e lembra de vidente, né? Pensa que profeta é aquele que vai profetizar um acontecimento futuro, né? E profeta geralmente é aquele que evangeliza, né? Que no meio do mundo lembra que nós temos que sermos fiéis a Deus. O munus regio, né? O munus de governo, também foi comunicado aos discípulos, né? E nós temos que o primeiro governo é o governo pessoal, né? Aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é o seu próprio Senhor e dono de si mesmo.
Pode ser chamado rei porque é capaz de reger a sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por escravidão culposa, né? Quando não se tinha intenção. Olha só que interessante, né? Quem se submete ao seu próprio, quem submete ao próprio corpo, né? Quem é livre, né? Vive essa experiência de governar-se a si mesmo. Mas por outro lado, os leigos eles vão assumir papéis nas instituições e por isso ele deve se questionar, né? Qual tem sido o testemunho que ele tem dado no mundo. E quando eles são chamados a colaborar com os próprios pastores, é então que eles motivam o crescimento da comunidade, né? Seu amadurecimento. E, e isso aqui, especialmente quando a gente olha para o livro quinto do Código de Direito Canônico, nós vemos sobre o governo da igreja. Os leigos eles podem ajudar muito. Às vezes o padre ele não tem tempo assim sobrando para dar conta de todo o edifício administrativo que é a igreja. Então ele vai, contrata um contador, contrata um escritório que colabora, contrata a assessoria de alguém que pode promover a administração ali, o gerenciamento, né, das obras, enfim. Os leigos podem ajudar muito no governo da igreja. E agora nós iniciaríamos a realidade da vida consagrada. A vida consagrada ela é pautada em três conselhos, né? Da castidade, da obediência e da pobreza. Isso aí é o comum para todo religioso, né? Seja dominicano, agostiniano, trapista, cartucho, franciscano, beneditino, não importa, né? Carmelita, eles vão ser chamados a praticar uma observância mais estrita, né? Aí de celibato, pobreza e obediência. Mas os padres seculares ou diocesanos também são chamados a viver essas realidades. Só não fazem como voto cada uma delas, né? De pobreza e obediência, por exemplo. É claro que o padre sempre vai dever obediência, né? Sempre vai buscar uma vida austera, mas o consagrado vive isso e renova isso, né? De maneira mais evidente. Aqui é uma visão bem interessante com relação à igreja, que é o fato de que a igreja é como uma grande árvore que tem muitos ramos, né? E nessa árvore florescem diversas modalidades da vida, né? Seja vida comunitária, vida solitária individualmente. Aqui nós temos os exemplos, né? Aqueles que vivem em eremitérios. Não é que a pessoa vive sozinha, isolada, né? Mas ele vive numa comunidade reservada. E aí tem um pouco mais de silêncio, de solidão, atenção à oração e mais penitência, né? Os eremitas, olha lá, os eremitas por uma separação mais rígida do mundo, né? Então, eles vão viver em claustro. Agora nós temos as virgens e as viúvas consagradas, né? Então, desde o tempo de Jesus, a gente tem essas mulheres, né, que buscam uma, uma correspondência total, né? Homens e mulheres que buscam serem totalmente de Cristo. Então, alguém que entra na vida religiosa não é porque esteja fugindo das responsabilidades do matrimônio. Se for para isso, está errado, né? Quem entra na vida religiosa é para uma oferta radical, né? E aí o celibato ganha sentido. Se alguém pensa em se consagrar, mas por fuga, né, isso não é uma oferta radical, né? Então está errado, né? A vida religiosa, a gente sabe que ela nasce nos primeiros séculos do cristianismo. Com relação à vida monástica, a gente lembra sempre de Santo Antão, né? E no Ocidente, principalmente São Bento, mas depois nós vamos ter diversos ramos. Os institutos seculares, assim. Instituto secular é um instituto de vida consagrada no qual os fiéis
vivendo no mundo, tendem à perfeição da caridade e procuram cooperar com a santificação do mundo. Né? Então, institutos seculares que buscam essa consagração mais intensa, eles vão parecer muito com os religiosos, né? Com aqueles que abraçam a vida religiosa. Mas a gente sabe que instituto secular é uma realidade mais contemporânea, né? E nós temos outros tipos, a sociedade de vida apostólica, né? Que todos esses tópicos eles estão esclarecidos no Código de Direito Canônico. Então, o que faz uma sociedade ser uma sociedade de vida apostólica ou o que faz ser uma associação de fiéis? Canção Nova, por exemplo, é uma associação de fiéis, né? Sociedade de vida apostólica já seria, agora não me vem nenhuma sociedade em mente, mas uma realidade mais estrita, né? De observância dos conselhos evangélicos. Por fim, consagração e missão, né? Anunciar o rei que vem. Isso aí eu já disse um pouquinho, né? De que a igreja ela é enviada a proclamar o evangelho aos quatro cantos da terra. E por isso que a igreja é, como sacramento, um sinal, um instrumento da vida de Deus. E aí a vida consagrada aparece como um sinal peculiar dessa obra de Jesus Cristo, principalmente da redenção, né? O sacrifício, enfim. Então, seja este testemunho público ou em estado religioso, né, mais discreto, até secreto, o advento de Cristo permanece para todos os consagrados a origem e a orientação de sua vida. Então, se alguém quiser ser religioso, tem que ter vida de intimidade com Deus. Resumindo, aqui nós não precisamos nos preocupar, que é basicamente o que nós acabamos de ver, né? Por instituição divina, há entre os fiéis da igreja ministros sagrados, que são chamados de clérigos, e os fiéis, que são chamados de leigos. Então, para o direito canônico, tem só esses dois tipos, né? Ou seja, os direitos e os deveres são de dois tipos, né? De clérigo e de leigo. E dentre os leigos tem aqueles que se consagram, do mesmo modo que dentre os clérigos tem alguns que são da vida religiosa. A missão de anunciar a fé e implementar o reino, o fato de que Pedro foi constituído como fundamento visível de sua igreja, o poder do Papa, né? Que é um poder supremo, pleno, imediato e universal, né? Isso por instituição do próprio Jesus Cristo. Os bispos constituídos como sucessores dos apóstolos, os presbíteros como colaboradores dos bispos, o leigo que é chamado a viver no mundo, mas para dar testemunho de Deus, aqueles que participam do sacerdócio de Cristo, da missão profética e da missão régia, né? Então, os leigos podem colaborar de muitos modos, e sobre a profissão pública dos conselhos, sobre pobreza, castidade e obediência, que vem na vida consagrada. No nosso próximo encontro, nós continuamos a partir do parágrafo 5º, né? A comunhão dos santos, lá no parágrafo 446. Ótimo. Pronto. E assim nós concluímos mais um estudo. Encerro por aqui.